Bom, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso módulo 2. Só voltando um pouco que a gente falou no último bloco, que era pegou o caderno, escreveu, confia em mim, que a gente vai fazer uma coisa diferente. Escreveu as principais dívidas, que esse exercício é muito importante. Ao término dessas aulas, você vai sair com esse plano que vai começar agora, com isso que você escreveu. Mas enfim, então por isso que eu tô falando a importância de você ter esse caderno, de você escrever na planilha todas as dívidas. Mas vamos lá. Classificar para respirar. Vamos classificar as dívidas? Então, o que é bom nesse módulo, gente? A bagunça pesa, a bagunça cansa, a bagunça traz. Eu sempre falo para todo mundo assim que não há prosperidade no caos. Não há. Então, assim, a gente precisa realmente organizar. Então, para te trazer um alívio, tirar o problema da cabeça, colocar o problema no papel e encaminhar, certo? Então vamos lá. O que significa classificar as dívidas? Vamos lá. Eu vou falar bastante sobre alguns conceitos, poucos conceitos, mas é importante a gente saber alguns conceitos para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, o que é classificar? É entender o que precisa ser resolvido agora. Então, eu vou colocar nomes em cada dívida. Tá? Então, as dívidas têm nomes. A classificar é basicamente dar nome, destino a cada uma delas. É entender o que precisa ser feito agora, o que existem prioridades diferentes de cada dívida, tempos diferentes, estratégias diferentes. Então, isso é muito importante, hein? A gente tem que usar o tempo a nosso favor e não contra nós. E a gente vai entender isso aqui. Senão a gente fica falando, ai meu Deus, o tempo tá passando, e a gente entra no desespero como se o tempo fosse um inimigo. Ele não, ele vai ser um amigo. Vamos lá, trazer o tempo para nossa amizade. Então, existem 4 categorias de dívidas. Para a gente começar, tá? São 4 categorias de dívidas. Dívidas urgentes, dívidas negociáveis, dívidas postergáveis e dívidas impagáveis. André, impagáveis? Vou ensinar. Vão ser pagáveis em algum momento. Mas vamos voltar para as dívidas urgentes. Aquelas que têm consequência. É isso que vocês têm que sempre pensar. Qual é a consequência disso para mim? Tá? Porque isso é importante quando a gente for colocar as dívidas nessas caixinhas. As dívidas urgentes são aquelas que precisam ser resolvidas agora, porque elas vão gerar uma consequência muito complicada. Exemplo, a conta de luz, se ela está prestes a ser cortada. Aluguel, se a gente está prestes a ser despejado. Acredite, uma mudança de casa pode te gerar muito mais custos do que você negociar o aluguel. Porque a mudança envolve custos. Então, o ideal é que, dívidas urgentes, então, o aluguel quando eu estiver nessa situação, a conta de luz com essa situação, então, a conta da escola dos meus filhos, que daí eles não vão poder, quando ele já estiver numa situação onde ele não vai poder estudar. Então, são essas dívidas que são urgentes e que têm uma consequência imediata. Dívidas negociáveis. Dívidas negociáveis são aquelas que a gente consegue, né, numa negociação muito mais fácil. Alguns cartões de crédito podem ser dívidas negociáveis, onde não sejam assim valores tão altos ou que não tenham você negociando com um gerente que ele está sendo acessível com você. Então, que a gente consiga tirar os juros extorsivos, que a gente consiga tirar essa carga de juros, né? Porque às vezes de uma dívida de 10 mil vira 100. Então, assim, essas já vão para os impagáveis. Mas, enfim, são dívidas assim que eu consiga realmente negociar de uma maneira onde eu não tenha juros extorsivos,
pode ser até empréstimos bancários, se eu conseguir negociar, e que esteja dentro da minha realidade, certo? As postergáveis, você pretende pagar, tá? Mas você pode deixar um pouco mais para frente. E as multas de trânsito, sendo que isso não afetou o meu CNH. As dívidas postergáveis, elas podem esperar, mas elas não podem ser esquecidas. Nenhuma dívida pode ser esquecida, né? Bom, algumas até podem, mas a gente não vai entrar nesse ponto ainda. Então, uma dívida de cartão antigo, que sem o contato judicial, multas de trânsito que não vão afetar, empréstimos sem carência, parcelas de empréstimos em carência, cartão antigo de empresa de cobrança, sem contato judicial, enfim. São algumas dívidas postergáveis. Mas agora a gente vai entrar nas impagáveis. As impagáveis, que um dia a gente vai pagar, a gente vai falar bastante sobre essas dívidas, tá? Elas são aquelas que estão completamente fora do seu alcance nesse momento. Um exemplo muito típico, dívidas de cartão de crédito, que realmente elas têm os juros abusivos, que elas saem de 10 mil reais, de R$1.000 vão para 100 mil, sei lá, vão para 30 mil. Então, assim, pensando, isso são juros abusivos. Então, a gente tem que realmente, essas vai ter que deixar ali, classificar como impagável. Por quê? Porque você vai ver mais para frente, que a gente vai estruturar e ter um plano para uma renegociação futura. Tá? Vai ser possível. É possível. Não tenha medo que vai ser possível. Então, esse exercício prático é criar uma tabela de alívio. Então, a gente vai pegar essa listagem que você já escreveu, todas as suas dívidas, classificá-las como urgentes, negociáveis, postergáveis e impagáveis. Vai preenchendo, como você já sabe. É legal? Tenho dúvidas. Busca, pesquisa, estuda, porque é legal esses conceitos estarem muito, muito fortes na nossa cabeça. Isso é importante, sabe? Porque isso vai nos ajudar a realmente conseguir classificar corretamente. O importante é organizar internamente e externamente. E esse exercício é muito importante para fazer, porque é um divisor de águas. Você vai perceber que 70% ou até mais das suas dívidas não precisam ser resolvidas hoje. Não precisam ser resolvidas hoje. Ou elas vão entrar aí na parte de negociação, ou elas vão entrar na parte de impagáveis, que a gente vai pagar, mas mais para frente. E isso é uma liberdade incrível, porque eu não preciso fazer mágica para pagar as minhas dívidas agora. Lembra, as dívidas urgentes são aquelas que eu tenho um impacto imediato na minha vida. Mas deixa eu lembrar também que se você é empresário ou empresária e depende de linha de crédito para pagar fornecedores, para resolver a sua empresa, para continuar girando o teu caixa da empresa, algumas dívidas vão para urgente, porque você não pode ter o teu nome sujo. Exatamente, nesse momento. Então, porque você precisa e depende disso para girar o seu caixa. Então, é só pensar o seguinte: em que vai me afetar? Qual é a consequência que eu vou ter com cada uma dessas dívidas com o tempo? Se eu pagar hoje, se eu pagar daqui a um mês, se eu pagar daqui a um ano, ou se eu pagar daqui a 5 anos. Essa consequência é importante, que é onde a gente vai colocar, né, o quadrante ideal, a classificação ideal para cada uma delas. Você vai ver que 70% a gente consegue resolver, a gente não precisa resolver agora. Quando você organiza o que está pendente, você respira. Aí a vida financeira deixa de ser aquele monstro que a gente falou várias vezes e começa a virar um caminho com sinalização. Aí eu peguei, então tá, eu tenho lá, sei as minhas dívidas,
classifiquei, mas calma, isso é só o começo. Mas é um grande passo. Se você quer parar agora, pausa para você classificar para continuarmos com os próximos módulos. Mas parabéns por ter chegado aqui, porque é um módulo muito importante. E o próximo módulo, a gente vai falar muito sobre essas dívidas impagáveis. Porque é uma grande fonte de estresse na nossa vida, né? Que são aquelas dívidas que você acorda de manhã e que você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar 100 mil reais? Mas essas dívidas impagáveis, elas também falam. E é isso que a gente vai tentar entender o que ela está falando pra gente.